Wuhan, China, outubro de 2019, palco dos Jogos Mundiais Militares. Uma cidade em festa, lotada de turistas e de atletas. Wuhan, China, janeiro de 2020, epicentro de uma epidemia. Uma cidade de lojas fechadas, de ruas vazias, de gente isolada. A mudança brusca e repentina é pelo surgimento do novo coronavírus. Ele faz parte de uma família conhecida, os coronavírus, que já provocaram epidemias respiratórias nas últimas 2 décadas, as chamadas SARS e MERS. Agora, esse novo membro dessa espécie assusta o mundo porque tem se espalhado rapidamente. Além da China, mais de 2 dezenas de outros países registraram a doença. O novo coronavírus também provoca infecção respiratória. Os sintomas se assemelham ao de uma gripe comum, com tosse, febre e dificuldade para respirar. Mas pode evoluir para uma pneumonia. Em casos mais graves, pode matar. O vírus é transmitido pelo ar ou por contato pessoal, por meio de secreções como catarro, espirro e gotículas de saliva. Mas o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos diz que ainda há muito que se aprender sobre o vírus, como detalhes da transmissão e da gravidade. A notícia boa é que o novo coronavírus tem baixa letalidade, de apenas 2%. Ou seja, provoca um número pequeno de mortes em comparação com a quantidade de pessoas contaminadas. Aqui no Brasil não há casos registrados da doença, apenas suspeitos. Mesmo assim, o governo montou uma força-tarefa para prevenir a chegada do novo coronavírus e repatriou brasileiros que estavam em Wuhan. O Impressões normalmente traz aqui uma personalidade e a gente conversa com ela sobre a vida, sobre o trabalho, sobre projetos. Hoje, como você já percebeu, o Impressões está diferente. A gente vai falar sobre o novo coronavírus, que é um assunto que tem sido constante na mídia, nas reuniões de governo, de todo mundo e até mesmo na conversa que a gente tem com os amigos aí no nosso dia a dia. Porque todo mundo quer saber em mais detalhes o que é esse novo coronavírus. E para ajudar a gente nessa missão, para dar a você mais propriedade de informação sobre esse assunto, a gente convidou para essa missão o Anderson Oliveira, que é secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Eu agradeço a sua presença por abrir a agenda no meio de tantas reuniões diárias, a respeito desse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de debater esse tema, principalmente saúde pública. O que de fato a gente sabe sobre esse coronavírus? O que é verdade aí nos últimos tempos? Bom, o coronavírus ele tem descrição desde a década de 30. Ele passa a ter esse nome na década de 60. Ele é dividido em 4 espécies, ou 4 gêneros diferentes. O alfa, o beta, o delta e o gama. Os beta-coronavírus os que estão mais relacionados à doença em humano. Esse, no caso, o beta é mais ligado a morcegos, mas você tem ligados a jacarés, a répteis e outros animais. Eventualmente, alguns vírus que circulam entre animais podem romper a cadeia de espécie, a barreira da espécie, infectando humanos. E alguns desses vírus que infectam humanos podem sofrer uma adaptação de transmissibilidade entre humanos, que é o que aconteceu com o coronavírus, É uma zoonose, uma doença que afeta humanos e animais. As zoonoses, elas são responsáveis por cerca de 70% das doenças no mundo e cada vez mais as novas doenças estarão ou terão no seu ciclo de transmissão humano, animal, ambiente, e a Organização Mundial da Saúde vem tratando e incentivando os países para mudar, inclusive, a forma de vigiar essas doenças com uma estratégia de uma saúde. Ou seja, eu desenvolvo tecnologias em que eu vigio os impactos na saúde humana, na saúde animal e na saúde ambiental, que em inglês é o termo One Health. Quando o senhor estava conversando comigo dessa mutação, falando de transmissibilidade, que o senhor estava explicando como é que isso pode acontecer no ser humano, Então, os vírus, eles possuem características que implicam em maior ou menor virulência. Parece redundante, mas não é. Seria a capacidade de causar casos graves, o quanto que ele é mais forte, diria assim.
Então, nós temos que, no âmbito da epidemiologia, nós olhamos para a velocidade de transmissão, para a letalidade, ou seja, quantas pessoas que pegam essa doença e destas quantas que morrem. Neste caso deste corona, os casos graves eles vão demorar em torno de 9 a 12 dias, mas é uma doença mais arrastada, pode chegar a 20 dias de progressão. Isso, do ponto de vista de saúde pública, tem um impacto importante, porque você vai ter leitos hospitalares e unidades muito tempo ocupadas. Sim. Então, todo um trabalho de preparação e organização de serviços, esse trabalho carece de um bom conhecimento para dimensionar quanto que eu preciso de cada insumo, quanto que eu preciso de cada tecnologia. E a gente tem notícia de qual foi o ponto zero, de onde é que surgiu essa primeira transmissão para o ser humano? Foi mesmo que se tem dito que teria sido no mercado de animais vivos, lá em Wuhan? Tem alguma comprovação ou é boato? Não, não é boato. Assim, o que nós sabemos é que Wuhan tem um papel importante na amplificação da doença. E olhando para trás, esse vírus estava circulando antes de dezembro, já poderia estar circulando ali. Então, não está muito claro se realmente o foco foi Wuhan, ou Shenzhen, ou Guangdong. Guangdong é também próximo, é uma província onde surgiu o coronavírus em 2002. A gente está gravando o programa hoje, a gente tem cerca de 30 mil casos de pessoas contaminadas no mundo, são quase 30 países, né? 27 eu acho, além da China, neste momento. A Organização Mundial da Saúde decretou emergência em saúde pública de interesse internacional. Quando a gente junta todas essas informações, parece que causa um pouco de preocupação nas pessoas por causa desses números, né? É motivo para pânico? Não, não é motivo para apavoramento, para nenhuma medida extraordinária. Nós não temos a circulação do vírus no Brasil até o momento, mas a probabilidade de um dia ou de algum momento ele chegar, a probabilidade existe. Vivemos numa comunidade em que as pessoas estão circulando, então não há nenhuma preocupação. E pelos relatos e pelas características da doença que está acontecendo neste momento na China, é uma doença cuja letalidade é menor do que comparativamente com outras doenças. Pra você ter ideia, o MERS-CoV, que é um outro coronavírus que aconteceu em 2014, estima-se em 34,7. Eu fiz essa conta, dá mais ou menos isso mesmo. E no caso deste coronavírus, nós estamos falando em torno de 2%. Eu até fiz a conta do 2%. Outro, do SARS, que estava em 9,5%, até para a gente fazer essa comparação. SARS, né? Em 2002, em torno de 9,5%, só que SARS naquele momento foi em torno de 8.800 casos, com 600 óbitos. Este, você já tem 24 mil casos, então você vê que ele é mais transmissível. De modo geral, se uma doença, um vírus, quando ele é mais transmissível, de modo geral, ele é menos letal. Quando ele é mais letal, ele é menos transmissível. Exemplo, o ebola. Você tinha que ter contato com sangue, né? Manuseio, contato com secreções ali, um contato muito próximo. Este vírus ainda não se transmite como o sarampo. Sarampo, para cada pessoa doente, você pode ter até 18 pessoas aqui numa sala podendo se infectar, caso não esteja imunizada. Uhum. No caso do coronavírus atual, os estudos mais atuais, ainda é muito recente para a gente ter essa precisão, eles giram em torno de 2, 1,5 a 3 e pouquinho. Como é que o senhor avalia essas ações da China de isolamento, de drones, de tecnologia, de construção, inclusive, de hospitais? Eles construíram, acho que 2 hospitais em cerca de 10 dias, um tempo recorde, para oferecer toda a assistência à população. É importante essa ação deles lá para até acalmar o mundo, não só a China, mas o mundo também. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. A China fez ela aplicou um conjunto de ações que não tem precedência na saúde pública mundial, né? Isso, obviamente,
há um custo e uma decisão, uma tomada de decisão muito complexa, muito complexa. Nós enxergamos esse trabalho da China de muita responsabilidade, de proteção mundial, não só da proteção em todos os aspectos, em todas as áreas da sociedade, vai desde da saúde à economia, vai em todas as frentes. Então, o que eles não querem é que isto se ganhe uma projeção e eles estão conseguindo. Então, em torno do final de fevereiro é que a gente vai começar a ver, talvez, uma estabilização para a queda. Nós ainda estamos na fase de expansão, por isso que toda a preparação, organização, articulação com estados, municípios, monitoramento das ações é fundamental. E também dizer que a China, ela continua funcionando. Ela está com 2 províncias em isolamento, em quarentena, mas as demais províncias estão trabalhando, estão funcionando. A Pequim, que é a capital, tem pouco mais de uma centena de casos. Então, mesmo dentro da China, 70% dos casos estão concentrados na província de Hubei, principalmente na cidade de Wuhan, que é a capital da província. E essa medida de isolamento é fundamental para esse momento? Fundamental. O mundo, a quarentena, ela faz parte da história da humanidade. Quarentena foi uma das primeiras medidas de saúde pública que nós tomamos enquanto sociedade. Ela começa durante as grandes navegações na cidade de Veneza, que era um grande porto da Europa. Todos os países, então o objetivo da quarentena era eu mantenho um navio em um lazareto ou numa ilha fora do território e espero por 40 dias. 40 dias quem tiver que adoecer, adoece, quem tiver que morrer, vai morrer, quem tiver que se curar, vai curar. Então, como não existiam testes diagnósticos e tal, esta era a tecnologia da época. Só que quando nós fazemos a quarentena, é uma medida de saúde pública, não é uma medida de proteção individual apenas, Então, é uma medida bastante rigorosa e nós agora aprovamos uma legislação, Nesse ano estamos com uma legislação nova, que é uma legislação de quarentena, especificamente para esta situação, mas que eu espero que, como legado dessa experiência, a gente consiga ter uma que sirva para qualquer situação. Qualquer situação. E depois do intervalo a gente volta para falar mais, você falou dessa lei de quarentena, que tem a ver com repatriamento de brasileiros. A gente vai trazer os detalhes disso e mais sobre o novo coronavírus depois do intervalo. A gente está de volta para falar hoje sobre o novo coronavírus e eu vou começar esse bloco usando uma frase aqui do ministro Luiz Henrique Mandetta, que disse assim: a probabilidade hoje de o Brasil contrair dengue, febre amarela e sarampo e morrer é muito maior que o coronavírus. Então ele pede calma à população. Eu queria que o senhor comentasse essa frase do ministro. O ministro está coberto de razão, O Brasil, nós temos quase 56 doenças de notificação compulsória. Muitas doenças são endêmicas, outras são epidêmicas, ou seja, algumas ocorrem, sempre temos casos, outras elas desaparecem, depois aparecem com surtos ou cluster de casos. Exemplo, febre amarela, leptospirose, mas temos malária, temos dengue, que todos os anos, quase todos os períodos do ano, nós temos circulação em todo o Brasil. Então, e dengue no ano passado tivemos mais de 750 pessoas que evoluíram para óbito, Nós estamos falando de uma doença que nós conhecemos, que não tem um tratamento específico, não tem uma vacina específica, mas que tem um instrumento importantíssimo que é a participação da sociedade na eliminação dos criadouros do mosquito. Sarampo é uma doença que mata muito mais, é uma doença que mata principalmente crianças. É uma doença em que você tem uma vacina e que as pessoas podem gratuitamente recebê-la nos mais de 37 mil
postos de vacinação em todo o Brasil. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ficar atentos ao coronavírus. Por que nós não devemos deixar, se é uma questão que está acontecendo tão distante da gente, por que nós devemos nos preocupar com ela também? Primeiro que vivemos numa aldeia global. Nós não temos voo direto para a China, então a pessoa pode pegar um voo na China, encontrar com outra e, de repente, a pessoa pode estar indo para os Estados Unidos, mas se encontraram no aeroporto de Frankfurt. Ali você pode ter tido a transmissão pessoa a pessoa, e a pessoa que vai vir deste hub ou desta conexão, ela não está ligada à China, ela está ligada, o contato dela é com uma pessoa que estava vindo da China e que ela não conhecia. Então a possibilidade de introdução desse vírus existe, e para isso nós estamos fazendo uma série de ações nos portos, nos aeroportos, nas passagens de fronteiras, mas principalmente orientando os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que, independente da suspeição, todas as pessoas que procurarem as unidades de saúde façam uma pergunta básica. Você viajou para o exterior ou teve contato com alguém que viajou ao exterior? Com isso, podemos conseguir detectar de forma mais oportuna. Não é? O senhor conversa muito com a Embaixada da China. O que a China está aplicando hoje para tratar as pessoas doentes lá? Olha, tem uma série de medicamentos que estão sendo estudados, principalmente alguns antirretrovirais, alguns deles como o Caledra, que é utilizado em tratamento de AIDS. A gente tem vários testes, né? Tem alguns medicamentos que são utilizados para outra finalidade e que estão começando a apresentar resultados promissores, mas ainda não existe um tratamento específico para o novo coronavírus. Ainda não tem nem medicamento, nem uma vacina própria para isso. Se chega esse vírus aqui no Brasil, como é que o Ministério da Saúde pretende tratar? Se a pessoa necessitar ser internada, ela vai ser internada e vai receber o monitoramento com sintomáticos, ou seja, para diminuir o desconforto da febre, da dor no corpo, da tosse, do desconforto respiratório. Então tem estratégias e tem instrumentos para fazer isso e preservar a vida e garantir eliminação do sofrimento. Então, isso existe tratamento, mas não é aquele tratamento que vai matar o vírus. Sim. Compreende? E a gente tem hospitais de referências no Brasil preparados e na saúde pública para atender caso isso aconteça? O Brasil está preparado para a identificação do vírus e para essa fase de contenção de uma maneira muito precisa. Todos os estados estão desenvolvendo planos de contingência. Então, num primeiro momento, este atendimento, o acompanhamento pode ser feito até no domicílio, que é o que a gente chama de isolamento domiciliar. Em uma situação mais crítica, eu posso ter UTIs, a necessidade de unidade de terapia intensiva. E para isso o Ministério tem um plano para a expansão dessas UTIs de acordo com a mudança do cenário epidemiológico. A gente falando em isolamento, eu lembro que brasileiros chegaram recentemente da China, eles estavam lá no epicentro, né, de onde se sabe que ouviu-se falar pela primeira vez do novo coronavírus, e foi feito um repatriamento, aviões da FAB foram para lá, buscaram os brasileiros que estão em quarentena. As pessoas ainda ficam com medo, já que a gente está falando das estratégias do governo. O que o senhor diz sobre isso? É uma estratégia segura, essa repatriação é segura? Nós trabalhamos isso antes da chegada dos brasileiros, de maneira a dar maior tranquilidade, confiança e segurança, tanto para os profissionais que vão atuar na missão, que iriam atuar na missão, né, os que irão receber ou que iriam receber esses brasileiros, em torno de 33, 34 brasileiros, mas o risco é mínimo, o risco é muito pequeno. Tem um protocolo de segurança que está sendo adotado, né, de uso de máscaras, do manejo do lixo, do contato para a colheita de materiais biológicos, mas não tenho dúvida que a cidade de Anápolis
e o Estado de Goiás estão contribuindo de sobremaneira na resposta internacional ao coronavírus. Para a gente estar quase encerrando, mas tem um ponto importante que são as fake news que surgiram por aí a respeito do coronavírus. Queria que o senhor comentasse e até alertasse as pessoas de como proceder quando chegar a informação sobre esse novo coronavírus. O Ministério da Saúde dispõe de um sítio eletrônico, de um site chamado Saúde Sem Fake News, que é o www.saude.gov.br/fake news, onde nós temos lá um número do WhatsApp que as pessoas podem enviar para a gente as perguntas, né? Eu recebi esse vídeo, é verdadeiro ou não é verdadeiro? Estão falando para passar isso ou para usar isso, é verdade ou não é? Então, nós temos recebido com frequência muitas informações, muitos pedidos de verificação. Então, as pessoas não devem acreditar no que receberem. Chequem no site do Ministério da Saúde, ou da Secretaria Municipal, ou de uma instituição como a Fiocruz, ou como hospitais que possuem e compartilham informações verídicas, informações oficiais. O Ministério da Saúde, para divulgar essas informações, ele verifica com o MS, verifica com o Estado, verifica com o município, verifica com o hospital, checa os detalhes antes de comunicar. Eu ouvi na internet, inclusive, relatos de preconceito com pessoas chinesas que moram no Brasil, por exemplo, e até de mercados que vendem produtos chineses, as pessoas com medo de comprar essas mercadorias que estão aqui. Eu queria que o senhor falasse desses dois pontos para tranquilizar a gente, explicar o que combater o preconceito, inclusive. Bom, primeiro que não há nenhum risco de, numa importação de um produto, ter contaminação do vírus. O vírus tem uma vida fora do organismo muito pequena, de horas, é uma questão de horas. A importação desses produtos demora alguns dias, então é uma situação completamente sem sentido achar que não vou pegar. Tem pessoas que falam que não estão abrindo o pacote que comprou da China, que veio. Então, isso não precisa. Abram seus produtos, consumam os produtos que vocês adquiriram, porque não tem risco. Além disso, esses mercados chineses, em sua grande maioria, utilizam os produtos que são vendidos, são produtos industrializados que passam por um rigor de produção extremamente elevado, não se trabalha com produto in natura. Não há nenhuma preocupação até este momento, até onde nós sabemos, e tudo indica que o padrão não vai mudar, de consumir esses produtos chineses, obviamente com procedência e com o selo de segurança das vigilâncias sanitárias do Brasil. E eu quero chamar a atenção para a gente tratar com muito respeito os chineses, seja o chinês que mora no Brasil, que já está aqui morando conosco, seja as pessoas que, por características fisionômicas, possam parecer chineses. Eu mesmo, muitas pessoas falam que eu tenho o olho puxado, mas é de indígena, eu sou meio índio, e a gente tem que tomar muito cuidado para não promover xenofobia, preconceitos, porque eles estão vivendo agora o que nós vivemos na época do Zika, né? Muitas pessoas questionavam, ia ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíada, lembra disso? Lembro. Vai ter Olimpíada no Brasil? É seguro ir para o Brasil porque vai ter Zika? Ou vamos cancelar a Olimpíada? Eu estive na época com o ministro da Saúde em Genebra para a gente convencer as pessoas e falar, olha, vai para o Brasil, o risco é baixíssimo, vocês vão curtir, é um país belíssimo. E assim foi, né? Nós tivemos uma Olimpíada que cursou com muita tranquilidade, tivemos várias medalhas. Então, muita calma, muita prudência. E prevenção, né? A gente sempre fala daqueles hábitos básicos de higiene. Seria um recado final para a gente encerrar o programa aqui? Então, essa é uma boa medida para a gente concluir esse debate, concluir essa reflexão. Lavar as mãos com frequência, principalmente antes de comer e depois de ir ao banheiro, fazer necessidades, com regularidade, né?
a gente cobrir a boca ao tossir e espirrar, evitar ficar tocando os olhos e a boca, e os olhos e o nariz com as mãos, não ir trabalhar caso esteja doente, né? Se estiver doente, não vá a locais com aglomeração. Essas medidas, use álcool gel. Na época da pandemia de influenza, em 2009, nós criamos o hábito de usar o álcool em gel, né? E aí eu conclamo aos empresários, aos shoppings, aos locais públicos, rodoviária, bancos, que tenham lá o seu dispenser de álcool em gel mais cheio. Preencham ele, coloquem o álcool em gel para ajudar nessa proteção. É uma ação barata, simples de ser feita, as crianças podem aprender de forma muito rápida e elas podem ensinar também seus pais. Então, professores ensinam para as crianças como lavar as mãos. Prevenir é sempre bom. Algum recado final para a gente encerrar? O recado final é que o Brasil está preparado para enfrentar esse desafio junto com os outros países do mundo. O Brasil está contribuindo com a OMS para a capacitação dos países do Mercosul. Nós estamos investindo na rede nacional de alerta e resposta às emergências em saúde pública, que é a chamada Rede CIEVES, que temos 66 centros em todo o Brasil, estamos expandindo agora para as fronteiras, equipando, comprando equipamentos para que a gente tenha muito mais capacidade de detecção, monitoramento e resposta às emergências de saúde pública. E este é um trabalho, e o êxito desse trabalho é todo o mérito do Sistema Único de Saúde, dos profissionais que estão lá na atenção primária em todo o Brasil, nos hospitais públicos e privados. Muito obrigada e a gente espera que fique tudo bem e muito obrigada por trazer essas informações para a gente, para acalmar aí os nossos telespectadores. Temos certeza que nós vamos fazer um trabalho de muita qualidade e que ajude a população brasileira a ficar mais protegida. Obrigado. Certo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado.